Volta para o terceiro bloco dos estudos sobre os direitos da personalidade e último bloco. No primeiro, falamos sobre conceitos, nós falamos sobre a abrangência dos direitos da personalidade, sobre suas características. No segundo bloco, tratamos acerca das tutelas dos direitos da personalidade, preventiva, específica, reparatória, e também falamos sobre a proteção da integridade física. Agora eu reservei algumas questões sobre a integridade física e então seguiremos para a proteção da integridade moral através da proteção do nome, da imagem e da intimidade da pessoa. Ok? Mas vamos, antes disso, às questões sobre o bloco 2, sobre o segundo bloco. Uma questãozinha da prova de juiz, elaborada pela CESP, aplicada em 2016. Veja lá. Está consolidado o entendimento na doutrina e na jurisprudência que a oposição de consciência ou de crença pode ser exercida por representante legal de adolescente para impedir a transfusão de sangue, ainda que urgente e necessária. E aí, certo ou errado? É possível a oposição de crença exercida por representante legal do adolescente? É possível? Não, não é. Nós vimos, de acordo com o Conselho de Justiça Federal, é possível a oposição de crença para impedir a transfusão de sangue, mesmo que envolva risco de morte, desde que feita por pessoa plenamente capaz, não cabendo representação ou assistência, desde que a pessoa tenha pleno conhecimento, plena consciência e esteja informado sobre todos os riscos, e desde que diga respeito à própria pessoa do paciente. Não cabendo aqui a oposição feita por terceiros. Então, a alternativa, a afirmação, está incorreta. É uma prova também elaborada pela CESP, provinha de estagiário, mas veja lá, texto interessante. Suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Nessa situação, como o ato de Mário, o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. E aí, certo ou errado? Observem, suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina, onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Ok. Como ele manifestou sua vontade, manda para a faculdade. Desliga os aparelhos e manda para a faculdade. Nessa situação, como o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. Pô, professor, perfeito. Que perfeito o quê, né? Tem um probleminha aqui nessa afirmação que derruba toda a alternativa e nos obriga a considerá-la como incorreta. Qual seja? Aqui, ó. O ato de disposição não é irrevogável. Não é irrevogável. Ainda que eu considere que, a essa altura do campeonato, o Mário não consiga mais revogá-lo, Mas, por natureza, o próprio legislador nos diz, no artigo 14, parágrafo, que o ato de disposição pode ser revogado. Então, a banca entendeu que a afirmação está incorreta por conta dessa expressão aqui. Deu uma confusão e tanto essa questão, porque o indivíduo está com morte cerebral, então não tem como ele revogar. Mas não tire conclusões. Tá? O ato é revogável, ponto. Julgue o item a seguir. Por se tratar de direito da personalidade, o ato de disposição gratuita de parte do próprio corpo após a morte, para fins altruísticos,
é intransmissível e irrevogável. Mais uma vez, o mesmo erro, não é irrevogável. E última questão, a violação de cadáver contraria direito da personalidade, sendo, por isso, vedada, ainda que mediante a autorização. Errado também pela parte final. De fato, a violação do cadáver contraria direito da personalidade e, por isso, ela é vedada. Mas cabe a autorização expressa no sentido de dispor do próprio corpo para depois da morte, com fins altruísticos e científicos. Por isso, a parte final da afirmativa está incorreta. Seguimos aqui, então, a nossa jornada pelos direitos da personalidade, a partir agora do artigo 16. O legislador começa a tratar a integridade moral, protegendo o direito ao nome. Nome, uma das formas de garantir a minha integridade moral é protegendo o meu direito ao nome. E aí o legislador vai me dizer, no artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido, prenome e sobrenome. Então, a afirmação aqui, bem simples. Toda pessoa tem direito ao nome e compreende-se no nome o pré-nome, que é o meu primeiro nome, simples ou composto. No meu caso, composto, Stanley Marcos, esse é o meu pré-nome. E o sobrenome, também chamado de patronímico. Tá? É outra forma que se chama o sobrenome. No meu caso, Almeida e Costa. Então, o meu nome é composto por pré-nome composto, né? Ficou até redundante, né? O meu nome é formado, acho que assim fica melhor, pelo meu pré-nome, que é composto, Stanley Marcos, e pelo meu sobrenome, meu patronímico, que é Almeida e Costa. Tá? Agora, o que eu preciso observar é que em algumas situações também será composto por um outro elemento chamado agnome. O nome ele é composto por pré-nome e sobrenome. Em algumas situações, ainda um agnome. O que é o agnome, pessoal? O agnome é uma expressão, né, ou é um elemento que serve para distinguir nomes iguais dentro de uma mesma família. Você já consegue perceber o que é um agnome, então? O agnome é um elemento que faz parte do nome e que serve para distinguir pessoas dentro de uma mesma família que tenha o mesmo nome, o mesmo prenome, o mesmo sobrenome. E aí? É isso mesmo. Júnior, neto, filho, primeiro, segundo, terceiro. Né? Meu pai queria colocar meu nome de Marcos Antônio Sérgio da Costa Júnior. Nesse caso, Marcos Antônio, né, seria o prenome composto, Sérgio, na família dele é sobrenome mesmo, Marcos Antônio Sérgio da Costa, o sobrenome, e o Júnior seria o agnome. Mas a minha mãe não deixou, né? Ela falou que, poxa, eu carrego o menino 9 meses na minha barriga e não vai ter nem um pouquinho de mim no nome dele, né? Aí ela não deixou, enfim, decidiram não colocar esse nome. Mas é para você identificar que o nome ele é composto por prenome, sobrenome e, em algumas situações, ainda um agnome. O agnome é o elemento que serve para diferenciar pessoas que têm o mesmo nome na mesma família. Então, Júnior, filho, neto e etc. Legislador, no artigo 16, fala sobre a composição do nome, e aí no artigo 17, 18 e 19, regula a proteção do nome. Ele me diz como que o nome é composto e depois determina regras para a proteção do nome. Se essas regras forem violadas, a minha integridade moral terá sido atingida. E eu terei, então, direito a uma tutela específica, além de uma tutela ainda reparatória. Ok? Vamos acumulando aí o nosso conhecimento. Então, começa lá no artigo 17.
O nome da pessoa não pode. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação ou representação que a exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Tá? Então, cuidado aí com o Facebook, né? Cuidado aí com o Instagram, porque o legislador está deixando bem claro, aqui no artigo 17, que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou em representações que exponham ao desprezo público, ainda que a intenção não seja difamatória. Então, cuidado, né, na hora que brigar aí com um amiguinho, né, e resolver fazer publicações revoltadas aí no seu Facebook, no seu Instagram. Porque ainda que não haja intenção difamatória, se você publicar, né, o nome aí do seu ex-amigo, de forma que o exponha ao desprezo público, você está violando o direito de personalidade. Tá? Ele pode ajuizar uma ação te obrigando a tirar essa publicação e ainda exigir indenização por dano moral, tutela reparatória. Artigo 18, sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. Tá? Aqui a gente também tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui já aconteceu comigo, inclusive, né, em outras instituições, né, que eu não faria parte, uma instituição X aí, que eu não faria parte do corpo docente de determinado curso preparatório, e quando publicaram lá e começaram a vender, melhor corpo docente, não sei o quê, blá, 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 e estava lá, além do meu nome, a minha imagem, né? A gente já vai falar sobre imagem. Mas o meu nome estava lá, né? Entre o corpo docente, Stanley Marcos de Almeida Costa, professor de Direito Civil. Eu falei, mas espera lá. Eu não vou fazer parte do corpo docente e eu não autorizei que colocasse o meu nome em propaganda comercial. Não tive problema, porque imediatamente liguei para o coordenador e ele tirou do ar. Né? Mas se ele se recusasse a fazê-lo, caberia aqui o ajuizamento de uma ação para buscar uma tutela específica, tirar o meu nome dali e ainda exigir uma indenização por dano moral. Porque o meu nome foi publicado sem minha autorização em propaganda comercial. Ok? Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, você está vendo aqui essa proteção do nome? Pois bem, algumas pessoas usam pseudônimos para atividades lícitas. É muito comum na literatura, né? Os grandes escritores lá tinham alguns pseudônimos, mas também muito comum no meio artístico, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó e muitos outros que têm um nome, mas profissionalmente utilizam um pseudônimo. Perfeito. Tanto o nome dessas pessoas quanto o pseudônimo estão protegidos por essa regulamentação do artigo 17 e 18, é o que o legislador nos informa. Aí caminhamos para o artigo 20. Artigo 20 do Código Civil. Começa, então, a regulação. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral
e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá